A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. 16 de fevereiro, a folia já passou. Como nós costumamos dizer, né, o Brasil começa depois do Carnaval, então vamos começar depois do Carnaval, né? Mas, antes de mais nada, considerando a tradicional cobertura do Carnaval realizada pela TV Zoom, notadamente os desfiles das escolas de samba, o estúdio da emissora foi transferido para a Avenida Alberto Braun, logo após a gravação deste programa. E certamente já retornou para o seu local tradicional, que é no Espaço Arco, né? Por essa razão, eu estou gravando esse programa, você está assistindo no INER no dia 16, mas eu estou gravando no dia 7. Por que eu informo? Porque pode acontecer nesse lapso aí de 10 dias, algum fato importante na cidade que eu não comente aqui no Pensando e alguém, poxa, o Modesto parece que está alienado. Não. E pode ser que também a gente fale alguma coisa aqui que saia do contexto nesses 10 dias. Então, acho que considero importante informar vocês. Vocês estão assistindo no Inédito na sexta-feira, dia 16, mas o programa está sendo gravado no dia 7. Mas, de qualquer forma, se vocês estão assistindo, é porque o mundo chegou a 16 de fevereiro, tá bom? Agradeço a compreensão de todos. Então, vamos ao programa, né? Deixa eu trocar de folhinha aqui. Depois de muitos anos no formato impresso, o Jornal de Conselheiro deu uma parada por razões de mudança das atividades profissionais do seu editor para o município de Bom Jardim, onde fundou e dirigiu o jornal Mais Bom Jardim. Para a alegria nossa e tristeza dos bom-jardinenses que perderam um importante meio de comunicação, Luiz Antônio Dias resolveu retornar às suas atividades profissionais para Nova Friburgo e relançou o Jornal de Conselheiro no formato digital em abril de 2020. Se ele, naquele momento, pode ter surpreendido muitos leitores acostumados com a versão impressa, o editor Luiz Antônio Dias vislumbrou uma oportunidade, pois em 2020 já se sabia haver uma tendência de queda na tiragem da versão impressa, fato confirmado no ano passado pelo IVC, Instituto Verificador de Comunicação. Segundo esse instituto, no período de janeiro de 2018 a junho de 2023, ocorreu uma queda de 46% na soma dos jornais impressos no país, ou seja, o jornal impresso, salvo o melhor juízo, pelo menos penso eu, ele está com os dias contados, tá? Mostrando que o editor Luiz Antônio Dias acertou no seu prognóstico, no último dia 2, o Jornal de Conselheiro Digital chegou à sua edição número 200 nesse formato. 200 edições já dá para avaliar a acertada medida que ele tomou, não é? Ou seja, o jornal se manteve, está mais pujante e, considerando que o Pensar Nova Friburgo tem o prazer de mostrar a Nova Friburgo me dando certo, está recebendo esta noite mais este exemplo, servindo este programa como forma de homenagear o Jornal de Conselheiro Digital e seu editor também para estimular essa Nova Friburgo que nos dá alegria, que vem dando certo. Então, é por isso que eu estou recebendo hoje o jornalista Luiz Antônio Dias, cujo tema do programa é Jornal de Conselheiro Digital chegou à marca de 200 edições nesse formato, mostrando que veio para ficar. Então, antes tem a frase costumeira, né? Essa quem disse foi Alberto Dines, foi um jornalista, professor universitário, biógrafo, escritor brasileiro, que viveu entre os séculos 20 e 21. Ele morreu recentemente, poucos anos. Era um jornalista renomado aí, inclusive na televisão, mas no jornal impresso também. E ele disse o seguinte: a sociedade que aceita qualquer jornalismo não merece jornalismo melhor.
A sociedade que aceita qualquer jornalismo não merece jornalismo melhor. E para mim está muito certo. Se a gente pensar bem hoje, nós estamos com um jornalismo complicado. Basta ver a grande mídia. Sinceramente, eu não acredito em muitos veículos de comunicação da chamada grande mídia, não. A gente vê que eles deixaram de fazer um jornalismo que mereça respeito. Então, a gente, infelizmente, está aceitando esse jornalismo qualquer. E não acontece só na grande mídia, a pequena e média mídia, inclusive do interior, acontece também. Nós temos que ser mais seletivos com os nossos veículos de comunicação. Respeitar aqueles que nos respeitam e deixar para lá. E sabe como é que ele deixa para lá o mau jornalismo? É simplesmente não assistindo, não lendo, não ouvindo. Vamos ser mais seletivos na informação. Informação que não tem credibilidade não merece ser ouvida, ser lida e ser vista, tá certo? Fica essa frase de Alexandre Dines. Bem, vamos aí ao tema da noite. Estou tendo o prazer de receber meu querido amigo, irmão, jornalista Luiz Antônio Dias, a quem agradeço a presença. Ô Modesto, muito boa noite a você, todos os amigos da TV Zoom. É um prazer imenso, Modesto, estar aqui nessa emissora, né, de cara nova de alguns meses para cá, em novas instalações, e no seu programa, né, que eu fico muito feliz, fora a nossa amizade, porque você vê, e todos os telespectadores também acompanham semanalmente, o nível, né, a variedade dos seus convidados, né, muitas vezes sendo homenageados por você, e um programa que sempre tem um conteúdo muito especial e não é à toa que está aí há mais de 20 anos no ar, né, levando esse trabalho muito importante. E eu, particularmente, quero que você receba do fundo do meu coração meu melhor muito obrigado por mais uma vez estar aqui podendo dividir com vocês e com os amigos aqui um pouquinho da nossa trajetória e mais especial ainda do nosso jornal. Bem, Luiz Antônio, você esteve no programa há pouco mais de 2 anos. Na ocasião, você até informou por que retornou com o Jornal de Conselheiro e no formato digital, né? Eu lembro que após o programa, um telespectador me questionou se eu realmente acreditava que este formato digital teria vindo para ficar. Acredito que as 200 edições respondem a esse questionamento. Mas você, em algum momento, teve dúvida? Você chegou a pensar em retornar para o jornal impresso ou você falou, não, esse formato veio para ficar? Modesto, eu, sinceramente, se eu pudesse torcer antes, ontem eu estava até com um grande amigo conversando, ele de Niterói, o Celertal Rocha, já foi até secretário do interior, isso há muitos anos atrás, e um apaixonado, como eu sou também pelo jornal. E a gente até lamentava que os mais saudosistas, os mais antigos, gostavam do cheiro do jornal, do pegar no jornal, de tocar o jornal. Mas a gente viu que a modernidade ela se acelerou muito nesses últimos anos. Eu não pensava que um dia eu ia ter que dar adeus ao jornal impresso, e o que a gente vê hoje, infelizmente, é que você vê que a modernidade está na palma da mão, né, através do celular, e com isso os custos reduziram assim consideravelmente. Eu até comentei acho que foi contigo mesmo essa semana com um amigo, que antes do jornal, um período dentro do jornal impresso em Bom Jardim e até o Jornal do Conselheiro, um dos lugares aqui da região que terceirizávamos, né, a impressão, era o município de Petrópolis, o diário, a Tribuna de Petrópolis, que tinha um jornal diário desde 1906, ligado à família imperial e tudo. Então ele tinha um parque gráfico assim, dos mais modernos do Brasil. Então era comum, Modesto, na época que eu rodava o jornal, todos os dias, nunca se fazia impressão de menos de 15 a 20 jornais por dia. E, em geral, nas sextas-feiras, nas quintas e sextas-feiras, os jornais do interior, principalmente do estado do Rio e boa parte de Minas, eles costumavam até fretar um caminhão fechado, porque eles pegavam e ia depois, né, dividindo o frete para entregar
tamanha era a quantidade de jornais impressos. E aí, isso eu estou falando de 8, 10 anos para cá, a coisa diminuiu tanto que o próprio jornal Tribuna de Petrópolis vendeu seu equipamento e hoje terceiriza também fora. Por quê? Porque caiu de, sei lá, de 50, 100 jornais impressos por semana para 2, 3, 10. Então, infelizmente, a gente vê, e a própria banca é um termômetro disso, né? A gente vê, lamentavelmente, pela banca, pelos proprietários de banca, hoje a banca vende tudo, às vezes até jornal também, né? Tem tudo lá, tem buchas, cartões, brinquedos, temperos, enfim, livros e tudo. Então a gente vê que, infelizmente, não é culpa de A ou B, mas é do sistema e da modernidade. É o preço que se paga, o que se pagou para isso. Então hoje a gente não tem o custo e não tem a logística de entrega e de circulação do jornal e tem, ao mesmo tempo, a facilidade em que, quando o jornal nosso ficamos pronto, cerca de 1 hora, 2 horas depois, a gente já fez a circulação, né, por uma imensa quantidade de pessoas, né, que atinge as redes sociais, atinge a circulação através do WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, a postagem do site também. Então é o preço que se pagou e que a gente está pagando, como assim o jornal impresso, ele infelizmente está se findando, e eu acho que infelizmente ele vai chegar, se não a zero, mas vai ficar muito reduzido. É o que a gente vê também em relação a algumas profissões, né, que a internet, esse mundo moderno se reduziu, abriram outras profissões, mas acabaram-se algumas profissões em decorrência dessa modernidade, desse avanço do tempo, que faz parte, né, de todo mundo, e a gente não tem como sair fora disso. Você falou algo interessante, você falou que rapidamente você distribui o jornal no formato digital. Tem um fenômeno que antigamente até existia, né? Você lia o jornal, passava para uma pessoa. Hoje você passa o jornal e essa pessoa pode replicar por uma infinidade de outras pessoas. É verdade. Isso é outra mudança, né? É a replicação da distribuição digital, que no impresso você fazia, você lia o jornal, o mais que você fazia, tá para uma pessoa da família ler, para um vizinho. E hoje a replicação do mundo digital não tem fronteira, né? É verdade, Modesto. O que acontecia antes, para o pessoal ter uma ideia um pouquinho da teoria e principalmente da prática do passado e hoje em dia, antes nós fazíamos, por exemplo, em Bom Jardim, até em Conselheiro também, uma tiragem de mais ou menos 5.000 exemplares, que não era o suficiente. Mas a gente fazia aquela distribuição, por vezes até gratuita, e o que a gente via, por exemplo, às vezes chegava num anunciante, a gente deixava uma quantidadezinha maior, na padaria, por exemplo, e era muito comum o proprietário, né, pô, peraí, vou tirar daqui do balcão, que eu estou servindo sanduíche, estou botando, né, estou servindo as coisas todas, e depois eu coloco ali. E ele às vezes esquecia aquele jornal no balcão, e o jornal não tinha uma circulação. Por quê? Porque você precisava ter aquele exemplar físico na mão. Às vezes, deve ter acontecido com muita gente, a gente ia a algum lugar, esquecia por um momento o jornal, alguém passava que pensava que era um jornal velho e não, né, não passava ele à frente. Então, a gente tinha essa... Muitas vezes servia para virar, para embrulhar alguma coisa, até para acomodar alguma coisa numa prateleira, né? Antigamente tinha um jornalista antigo, não me recordo quem é, que ele dizia que o bom jornal servia para a gente se informar hoje e embrulhar o peixe no dia seguinte. Né? Então hoje a gente viu o seguinte, inclusive há uma procura muito grande, porque de alguns anos para cá, Modesto, os apaixonados assim, por pet, principalmente que tem seus cachorrinhos, seus cães, usam muito o jornal, usavam muito o jornal, né? Para colocar lá na sala, porque era um Seu lugar... piniquinho do cachorro, né? Exatamente, fazia o xixi ali e tudo. Então hoje até isso o pessoal encontra dificuldade e tem um fenômeno muito interessante. Tem um amigo meu que ele tinha até pouco tempo atrás assinatura do grande jornal do Rio, né? Do jornal O Globo, e o pessoal da banca do bairro dele pedia a ele, quando ele acabasse de ler, juntasse o jornal, porque ele tinha uma demanda muito grande do pessoal querendo comprar aqueles pacotes de jornal para colocar em casa, para atender lá as necessidades do seu cãozinho lá, do seu cachorrinho. Então a gente vê que isso mudou muito e hoje
né, comentar desse lado, tem o lado da modernidade. Então você vê que a gente terminou o jornal, em geral na quinta à tardinha ou à noite, a gente faz as postagens dele, né, as colocações nas redes sociais, e eu tenho uma distribuição um pouco dirigida também, que é através do WhatsApp. Então você vê, em 2, 3 horas a gente manda para uma quantidade muito expressiva, Modesto. E o que é mais interessante, você vê, se eu mandar 1000 jornais em 3 horas, né? Quer dizer, e cada um desses, né, se darem o trabalho, ou atenção, ou consideração, se quiser compartilhar com 2, 3, então você vê como isso já está multiplicando. E aí esses 2, 3 vão passando ou repassando para 2, 3, quando a gente vê que criou aquela teia, né, aquela teia muito grande, e é a razão pela qual o jornal nosso e muita gente hoje na internet tem essa questão de um imediatismo e de uma facilidade, porque antes, se alguém recebia, saiu uma reportagem que você gostaria que um amigo seu tomasse conhecimento também no jornal impresso, você ia ter que ou comprar um jornal, ou tirar uma cópia do jornal, pagar, postar no correio, esperar 2, 3 dias, sei lá, para o correio entregar. E hoje, com aquela publicação que sai, você pode printar só aquela que você gostaria que seu amigo, seu familiar visse, mas também você pode mandar de forma muito fácil, e você não está demandando custo, despesa nenhuma. Você compartilha aquilo com um clique só, você já está mandando, e aquilo começa a criar essa rede. Então, eu tenho certeza, Modesto, que, né, não digo isso com satisfação, muito pelo contrário, com uma tristeza muito grande, né, que o jornal impresso realmente ele só tende a acabar mesmo. Eu me recordo que eu participei num congresso em Santa Catarina, numa cidade chamada Itar, pertinho de Chapecó, isso há uns 12 anos atrás, da Associação Brasileira de Jornais do Interior, e um dos palestrantes foi um publicitário que veio dos Estados Unidos, ele é brasileiro, mora lá, e o tema dele foi isso: quando o jornal, o tema da palestra, quando o jornal impresso vai acabar. E ele prevê alguma coisa em torno de 2030, eu lembro disso, né? E você vê que hoje já está quase que antecipando aí, nem precisou chegar a 2030, porque a modernidade ela ganhou uma agilidade muito grande. Você se recorda, Modesto, o pessoal aqui da emissora e outras emissoras, ia acontecer um show, né? O que acontecia? O artista vinha com aquele caminhão de equipamentos, a emissora que ia transmitir aquele show ia com um caminhão de equipamentos também, e, né, envolvimento de um número bem grandioso de pessoas, de profissionais trabalhando ali. Hoje o que acontece? Você pega, se você não tiver um tripé, pega uma canequinha, bota em cima a caneca, bota em cima da mesa, bota o celular lá, programa, você não precisa de ninguém, programa ali, ele começou a gravar, você faz. Foi o advento que também a pandemia, eu acho que acelerou esse processo. Né? Esse processo, eu acho que ele ia ser um pouco mais lento, mas a pandemia, você vê que quando chegou exatamente no início do jornal, abril de 2020, que eu comecei a preparar o jornal, né? Logo na semana seguinte ninguém podia, as bancas fechadas, ainda que eu tivesse o jornal impresso, e a gente começou a distribuir, todo mundo começou a fazer as reuniões online, né? A distribuição online, os artistas começaram a fazer as lives em casa, usando tão somente um celular simples, e a modernidade, que provavelmente chegaria alguns anos antes, foi antecipada, né? Claro que acho que a pandemia não trouxe nada de bom, né? Nem poderia, mas pelo menos isso acelerou esse processo aí, e a modernidade ganhou esse avanço de uma forma bem rápida. Bem, eu só vou dar um exemplo. Esse programa está no ar há 21 anos e pouquinho. Vai para 22 anos, se Deus assim permitir. E, claro, a emissora deixar, né? Os primeiros programas, nós tínhamos 3 câmaras como temos hoje aqui. Tínhamos pelo menos 2 cinegrafistas. Você está vendo quantos cinegrafistas aqui? Nenhum cinegrafista, né? Então, sentado lá, tem nenhum cinegrafista. Nós tínhamos 2 cinegrafistas e um técnico, e até 2 técnicos. Nós trabalhávamos fazendo um programa desse com 4 profissionais. Hoje nós temos 1. As 3 câmeras aqui não tem técnico. São 2 câmeras fixas e tem uma móvel
que é controlada por controle remoto, né? Lá pelo técnico. Modernidade. Alguém pode falar, puxa vida, tirou o emprego de 3, é o custo, né? É aquela história, né? Alguém quer voltar a andar em carroça aí? Eu trabalhei, fui bancário nos anos 70 no Rio, trabalhava numa agência pequena, tinha 40 profissionais. Hoje, uma agência grande não tem 10, 15. É os tempos, a gente tem que se adaptar aos tempos. Tá? Não adianta a gente reclamar da tecnologia, tem que nos adaptar a ela. Vamos falar das 200 edições de formato digital. Eu vou pedir à técnica para colocar a edição número 1 do Jornal Digital, que não foi a edição número 1 do jornal, né? Marcolinho, coloca, por favor, no ar essa aí. Essa aí foi a primeira edição digital, né? Exatamente, Modesto. Foi a edição número 119, né? Por isso que a gente chegou a 319 agora, 119 com 200, 319. Foi a primeira edição, dia 10 de abril de 2020. Né? Esse aí já foi o jornal da pandemia, né? Exatamente, que eu aproveitando, sem poder sair nem nada, eu comecei, confesso a você e aos telespectadores, comecei até brincando, falei, vou começar a digitalizar para o meu arquivo o jornal que era impresso nos anos 90. E naturalmente eu não falei, não posso distribuir um arquivo antigo e tem que colocar alguma coisa bem atualizada. E eu me recordo que a página, a capa toda, conforme vocês estão vendo aí, eu me ocupei de falar um pouquinho do editorial, que eu falava exatamente isso que a gente acabou de falar aqui. Você está falando, olha, está escrito lá, só volta, a gente vai ver a frase, tá lá, estão de volta nesta onda dos tempos de modernidade, né? Exatamente. Você já anteviu, pode tirar a capa agora. Você já estava antevendo naquela época isso, né? Eu imaginava isso e eu também achei que seria uma coisa, daí a minha confissão, eu imaginava que poderia ser o jornal um momento de relacionamento com meus amigos, com os meus parentes, nesse período de pandemia. Falei, pô, vou dividir isso aqui com o pessoal, enquanto daqui a pouco, quando a pandemia acabar, imaginando daqui uns 5... Só não te cortando, você começou, acredito que... A gente sabe que o jornal, como qualquer meio de comunicação, o jornal principalmente, ele é bancado por quê? Pelos anunciantes, pelos assinantes. Você começou a lançar um jornal que você não tinha assinante. E acredito que naquele primeiro momento, essa edição não deve ter tido, se teve anunciantes, foram muito poucos. Como é que você, naquele dia 10 de abril, você falou aí um pouco, né? Você tinha pouco anunciante. Na verdade, Modesto, eu não tinha nenhum anunciante. Nenhum anunciante. Ou seja, você lançou, a gente fica perguntando, realmente, você foi visionário, um ato de coragem, um ato de loucura, hein? Olha só, Modesto, eu acho que foi um pouquinho de cada, né? Mas eu atribuo isso aí, foi o retorno, talvez o feedback e, por que não dizer, o incentivo que eu recebi de muitos amigos. Porque, como eu te falei, a minha intenção inicial era tentar recuperar um pouquinho do histórico, do acervo que eu tinha do jornal impresso. 119 edições anteriores. Como eu disse, falei, pô, eu não posso colocar as 119 edições sem não ter nenhuma notícia atual, do momento, do ano atual, né? E ali até que você teve uma notícia alvissareira, né? Foi a notícia. O empresário Jair da Vermar voltou para casa de uma passagem. Ele foi um dos que foram contaminados logo no início pela Covid, né? E essa notícia envolvendo o nosso querido Jairo Vermelins, né? Um abração para ele. Um abração, Jairo. Isso aí. Foi justamente isso, porque era a notícia que assim, mais impactava todo mundo naquele momento, uma pessoa extremamente querida, conhecida, e foi praticamente uma das primeiras, né? Graças a Deus superado, uma das primeiras vítimas assim da Covid, teve entre a vida e a morte, mas né, Deus sabe o que faz e os cuidados da família e tudo. Então essa foi a notícia que a gente fez usando o resto do espaço para fazer o editorial. Mas aí, Modesto, aquilo que eu estava te falando, eu não tinha anúncio nenhum, confesso a você que não foi só naquela edição, foram praticamente quase 2 anos, repito, quase 2 anos sem anúncio nenhum. Principalmente porque eu tenho a seguinte teoria, aliás, já tinha lá atrás e tinha mais ainda a partir desse abril de 2022,
de 2020, de que ninguém, principalmente na novidade que era o digital, ninguém pode comprar, ou seja, os anunciantes não podem comprar, não pode anunciar aquilo que ele não conhece, naquilo que ele não conhece. Então eu falei, eu preciso ter fôlego, paciência, condições, não pensar nada em comercial, em retorno, de procurar fazer o jornal no mínimo 1 a 2 anos, para depois eu apresentar ao pessoal que esse projeto já existe há 1 a 2 anos e assim poder captar. E aí, graças a Deus, deu muito certo, as pessoas foram entendendo, foram acostumando, e eu fui criando, assim, sem falsa modéstia, acho que foi uma estratégia bem legal, fui criando um hábito de que a cada semana, né, na quinta ou na sexta-feira, ele ia receber no seu celular, sem custo, sem pagar assinatura, sem pedir, receber. Então eu fui criando esse hábito e, modéstia à parte também, com um conteúdo bem leve, não perecível, que se você lesse hoje ou lesse na semana seguinte, e aproveitando, né, essa luz do celular. Você vê uma foto, a gente vê uma foto normal, ela é bonita, a gente vê no celular, ela se torna mais bonita, que tem a luminosidade dessa luz azul do celular, tem tudo. Então, e a gente começou a preparar, assim, umas edições que ela começou a se tornar também muito agradável no primeiro contato, que era o contato visual. É igual um prato de comida, quando a gente vai no restaurante, né, o chefe prepara com todo carinho lá a montagem do prato, e quando ele coloca a gente, a primeira forma que a gente degusta é o visual. E o jornal nosso também, acho que isso é inconscientemente, mas é uma coisa, um fator que as pessoas consomem. E a pessoa foi, quando o jornal passado quase 2 anos depois, que eu falei o seguinte, acho que agora começo eu poder apresentar a possibilidade de tentar captar alguns apoiadores, alguns parceiros que pudessem estar junto comigo. E de lá para cá... Isso eu pedi para você segurar, porque nós vamos fazer agora uma questão. Tá ótimo. Vamos jogar no ar a edição 200, eu vou, em cima dessa edição, fazer uma pergunta para você falar sobre isso. Essa é a edição 200, que foi agora no dia 2, né? Modesto, só fazendo... Olha, você está falando em cores, olha a capa da primeira. Só vou fazer uma correçãozinha, essa na verdade é a edição número de capa, 319. Sim, mas a edição 200 é digital. Exatamente, a quantidade são 200 edições. Então, o número do jornal mesmo é 319. E aí, Modesto, com a experiência que eu procurei ter na chamada diagramação, montagem, eu procuro, já que eu mesmo pessoalmente faço isso, eu procuro usar muito as cores e a montagem das fotos para que não fique só texto, só foto, né? Ontem um amigo meu comentava alguma coisa sobre o jornal e ele dizia que é legal que a gente lê e vê o jornal. E ele disse uma coisa até engraçada, o seguinte, que notícia do jornal sem foto é como omelete sem ovos. É bem parecido mesmo. Né? Então, o que acontece? A gente procura fazer dessa forma, então, Pode tirar, Marcolinho. A primeira forma da pessoa ter o contato com o jornal é o visual. E quando ele agrada aquele visual, existe essa questão do visual, as pessoas também não percebem, Modesto, mas é uma estratégia bem grande ali, no seguinte sentido, tem matérias que ela, na verdade, não é matéria muito extensa, mas como eu sei que no celular, por mais que a gente possa fazer aquela ampliação da tela, eu costumo trabalhar com o corpo, com a letra um pouquinho maior do que seria no convencional jornal impresso, justamente para favorecer. E aí as pessoas também, talvez muito não se apercebe, que às vezes ele lê a matéria toda, mas não é uma matéria extremamente muito extensa. Né? Você vê como nós temos um colunista tradicional também da página 6, que é José Modesto Arouca. Eu escrevo muito, hein? Né? Não, você escreve muito, mas torna-se também fácil de você ler, porque a letra dá uma boa visibilidade e você
à medida que você vai ampliando a tela, você joga para cima ou para baixo, porque a gente teve uma estratégia também de colocar a paginação, a colunagem, a coluna do jornal, de modo que enquadre dentro do visor do seu celular. Isso não adiantaria nada. Exatamente. Tem alguns aparelhos celulares maiores e menores, tablet, tudo, mas a maioria absoluta ela encaixa assim. Então você pode facilitar de ler, não é aquele que a gente vê muito na internet, e aqui não vai nenhuma crítica nem nada, mas muitos blogs, até página de jornal, que o texto é muito largo, então você tem que jogar a tela para cima, jogar para o lado, para direita, não funciona. e você acaba se perdendo às vezes. Deixa eu te falar uma coisa, essa edição, são quase 4 anos nesse formato. Exatamente. Em 2020, já estamos em 2024, 200 edições. Eu tenho certeza que o seu sentimento é de orgulho. Além do orgulho, que marcas você acredita que o jornal atingiu? Por exemplo, eu sei que o número de anunciantes de 0 aumentou bastante, mas que marcas você acha que esse jornal, para ser motivo de orgulho, puxa vida, eu consegui? Modesto, tem muitos detalhes assim. A satisfação primeira é o retorno que a gente pode ter, porque, voltando um pouquinho atrás, quando o jornal era impresso, se eu passasse para você 3 exemplares, eu não sabia que destino você ia dar esses 3 exemplares. Ou se você sequer ia ver um deles, ou ia passar para 2 amigos. Então, hoje a gente percebe que há uma circulação, uma interação muito grande, sem falsa modéstia também, por causa do conteúdo do jornal. Então, eu conheço muita gente e inúmeras pessoas me surpreendem que eu penso que eu vou falar alguma coisa do jornal, a pessoa já me dá um retorno dizendo que conhece, que já acompanha, que leu isso, que leu aquilo. Então a gente fica até difícil de mencionar uma situação nesse sentido. E aí é o retorno, eu sinto um retorno muito mais imediato, pela linha, acho que também pela conduta do nosso jornal, né? Quem lê sabe que, com todo respeito aos segmentos que eu vou citar aqui, mas eu não gosto de entrar em notícias policiais, notícias de crime, e confesso também nem muito em notícias políticas. Eu gosto de fazer aquele jornal leve, aquele jornal que a pessoa vai ler, ele vai se tornar agradável por ser visto e por ser lido. E com isso a gente não tem também uma delimitação. O jornal começou, né, como o nome de Jornal de Conselheiro, para aproveitar um nome antigo que estava lá, mas hoje, de algum tempo para cá, e vai ser mais ainda daqui para diante, em breve, ele já assim abarca e tem notícias de todos os municípios e região. Né? Semana agora passada, por exemplo, alguém comentou comigo, e foi verdade, tem um amigo meu, ele foi vereador, presidente é vereador, aliás, secretário municipal, vice-prefeito, presidente da Câmara, chamado Nestor Lopes, de Santa Maria Madalena, fez uma homenagem bonita a um amigo dele, empresário da região de Macuco, e uma leitora disse, puxa, ele é meu parente, será que você tem como registrar? A gente registrou, inclusive com aquela forma que acho que a gente vai falar à frente, né? Do botãozinho lá para clicar. Então, quer dizer, a gente não tem limite. Por quê? Porque a internet hoje, antigamente eu fazia um jornal e que ele basicamente eu circulava com os exemplares impressos em Conselheiro Paulino. Hoje não, hoje a internet não está só em Conselheiro, não está só em Friburgo, ela está no mundo inteiro. Você viaja à vista aqui, a TV Zoom, né, a audiência também que ela tem, sei lá, em vários países também, não só aqui na região. Então, isso daí é muito legal e o retorno tem sido a parte comercial, a conquista dos novos apoiadores nossos, tem sido muito significativa porque não representa para a gente só o valor monetário, mas é o endosso, né? Quando alguém assume de fechar um contrato, uma parceria com a gente está entendendo que ele está participando por entender que é um jornal que não entra em muitas bolas divididas e que faz alguma coisa bem agradável e que se torna interessante desde o jovem, da criança até os adultos também, né? Porque antigamente o pessoal imaginava que a leitura de jornal, principalmente impressa, era só pessoas mais idosas que gostavam. Bem, a gente vai para um rápido intervalo, né, Marconinho? Voltamos daqui a 2 minutos.
Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando hoje, homenageando o jornal Conselheiro Digital pelas suas 200 edições nesse formato. Tenho certeza que quando ele lançou esse formato, a gente falou assim, isso não vai longe não. E chegou a 200 e, como eu disse no início, está no título do programa, tenho certeza que veio para ficar, que o mundo hoje é digital. Eu ainda gosto de ler um livro, né, para pegar o papel, mas cada vez é mais digital. Você, nesse seu jornal digital, tem algumas matérias que vieram vamos falar de algumas matérias que vieram no formato impresso. Uma delas é uma homenagem que você faz, eu não sei o nome, porque agora não lembro o nome, que você faz homenagem a personagens, principalmente, que trabalharam a história de conselheiro, né, que foram importantes. E você, nessas edições, você lançou uma técnica que eu nunca tinha visto. Eu pedi ao Marcolinho para jogar um vídeo que você tem aí. Esse aí. Dá a partir isso aí. O que é isso aí? Parece uma pessoa que está olhando para a gente. Mas o que é isso? Deixa eu passar o vídeo e falar para ele. Você tem que repetir que Modesto, bem, antes de Barnard. Deixa eu falar, eu comentei quando o vídeo estava lá, mas esqueci que no momento que o vídeo estava passando, você estava ouvindo o que estava no vídeo, né? Então eu pergunto, é um vídeo curto, mas uma pessoa ali está se movendo, está olhando para um lado, olhando para o outro, e na verdade aquilo é uma foto, né? É uma foto, e essa foto, acho que antes de falar da questão da técnica, eu gostaria de não me alongar muito, mas explicar o seguinte, a gente realmente homenageou todas as pessoas, digamos assim, bem significativas e importantes de conselheiro, a gente homenageou ao longo desses anos. Tanto é que eu tenho projetos em futuro, de um livro, enfim, mas isso para outra hora. E esse senhor que apareceu aí, ele, se fosse vivo, no dia 21 de abril próximo, ele completaria 190 anos de idade. Ele vem a ser Conselheiro Paulino. É o nome do distrito. É o nome do distrito. Paulino José de Souza. Paulino José de Souza, que era o Conselheiro Paulino que dá nome ao distrito. Então, por exemplo, era difícil ter a foto, a gente conseguiu uma foto, isso já há muitos anos atrás, a gente colorizou essa foto. E depois que nós passamos, de 1 ano e meio para cá, eu comecei, Modesto, a ler alguma coisa sobre PDF, que não entendo nada ainda, mas o sistema, né, um sistema de arquivo hoje mais comum aí, junto com o JPEG, o JPG, mais comum e principalmente na internet. O arquivo PDF é praticamente universal já. E eu comecei a ver que existia possibilidade de você unir esse arquivo PDF, né, a links, ou chamado hiperlinks, e associado a um provedor que pudesse gerar também imagem, som e tudo mais. Então, o que acontece?
Nós depois descobrimos um aplicativo também que ele dá movimento às pessoas. Você pega, desde que você tenha uma imagem boa, que apareça a boca e o olho da pessoa, então a pessoa ela se movimenta. E isso daí causou, Modesto, e não era a minha intenção, mas foi muito legal, porque tem famílias até hoje que sabe, que choram quando vê isso. Por quê? Porque tinha um ente querido dele, um avô, um parente, enfim, que já faleceu há 40, 50, 100 anos atrás, e quando a pessoa vai ler, não só lê a história do jornal, como também vê. Fica parecendo que está falando com ele, né? Exatamente, que está falando. E a gente ainda depois passou a colocar uma musiquinha de fundo ali e tudo, e isso também ensejou, você estaria também na sua indagação aí, de a gente criar uns botões para poder Vamos falar já já. Utilizar essa técnica também, né? Eu achei muito interessante. Primeira vez que eu vi, eu falei, o que vinha aí, né? Mas eu fui lá no computador, né? Que eu tenho o hábito de ler no computador, né? Eu prefiro a tela, já que eu tenho uma tela em casa de 24 polegadas, eu me dou esse luxo, né? Mas também às vezes vejo, né, Lourdinha, por exemplo, Lourdinha, minha esposa, não sabe, ela lê o jornal sempre pelo celular. E ela sempre não faz um comentário, né? Inclusive sobre minha coluna, a coluna que eu escrevo. Às vezes me mete pau, você fala demais, sei o quê. Mas fala assim no jornal. Ela ficou impressionada também, principalmente com esse conselheiro Paulino. Você está vendo um personagem que já faleceu há quantos anos? 190 anos, tem mais de 100 anos de morto, né? Faleceu, tem mais de 100 anos. E fica parecendo que ele está olhando para você. Tem acho que 110 ou 112 anos que ele é falecido. Agora, você também você lançou algo que é muito interessante, que é a coluna em áudio. Isso eu nunca tinha visto em jornal algum, né? A gente vê até, digamos, nas páginas dos jornais, né, dos jornalões, né? Digamos, coluna escrita, né? Lá o jornal mesmo tem coluna escrita. Agora você lançou a novidade da coluna em áudio, né? De onde você tirou essa ideia? E é muito interessante porque em 2 minutos você ouve, ainda mais que você escolheu uma pessoa que não conhece nada da palavra, né? É verdade, Modesto. Uma coisa vai levando a outra. Quando eu descobri que não foi eu li a respeito e eu coloquei um sobrinho meu, o André, que é fera nessa área, falei, André, você tem que descobrir o que é isso. Enquanto ele não descobriu mesmo como fazer, eu não ceguei. E me chamou muita atenção também, Modesto, é que eu costumo arquivar jornais em PDF, que hoje é muito comum, tem até alguns grupos aí, de muitos e muitos jornais pelo Brasil. Tem um arquivo de muitos jornais PDF e eu não via isso. Quando eu vi que dava para fazer isso, André, você tem que descobrir, cara, tem que descobrir. Ele descobriu e aí a gente alugou um provedor separadamente, que a gente, tipo assim, hospeda isso, e à medida que você clica naquela setinha ali, vai para lá. Aí depois eu falei o seguinte, puxa vida, agora eu vou poder fazer, talvez como decorrência disso, 2 novidades no jornal. Uma, eu falei assim, puxa vida, eu vou convidar alguém para escrever no jornal, porque eu gostaria de dizer também, fazendo parênteses, que além do colaborador de primeira grandeza aí, que aliás é outra coisa que também, modéstia à parte, caracteriza o nosso jornal, é ter um timaço hoje de colunistas de peso. Começa pelo Modesto Arouca, pela sua capacidade, não só pelo seu peso físico. Temos o professor Jorge Carvalho, temos o Braulio Batista, temos a Marli Pinel, temos o Girlan Guiland, temos o Braulio já falei, temos o Leandro Thompson, que escreve uma coluna mais voltada para o público jovem, né? E aí um dia eu falei assim, puxa vida, eu vou pensar em fazer uma coluna no jornal, que me perdoe se há algum erro na história ou se eu estou sendo muito pretensioso, mas é o que a gente colocou em 206 anos quase de Nova Friburgo, a primeira coluna num jornal escrito de Nova Friburgo. Eu falei, pô, realmente tem que ser alguém de peso, né? Alguém que tenha assim esse conteúdo para falar. E aí um dia comecei a conversar com um professor que todo mundo conhece, aliás que o Brasil quase que conhece mais do que Nova Friburgo,
friburguense, nosso professor Hamilton Werneck. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, queria que ele escrevesse uma coluna no jornal. E ele disse, né, puxa, muito ocupado, sempre viajando e tudo, mas eu falei, eu queria que você escrevesse uma coluna no jornal, mas não é para você escrever no jornal. Ele não entendeu nada, né? E foi o primeiro que eu tive que explicar. Eu falei, pô, eu queria que você falasse a sua coluna no jornal. Como assim? Não sei o quê. Aí ele mandou, eu falei, você tem algumas mensagens, alguma coisa? Fala alguma coisa aí durante 2, 3, 5 minutos, tempo que você quiser, que a gente vai fazer uma, sem publicar nada, vai fazer uma experiência, depois eu te mostro, se você topar, você aceita e a gente cria a coluna. E assim foi feito, e aí toda semana ele manda algum vídeo pronto, alguma mensagem, algum, por vezes pode ser vídeo, por vezes pode ser áudio, a gente coloca uma imagem de fundo sustentando a voz dele, e assim a gente tem a oportunidade, sabe, Modesto, de fazer e de criar. E aí eu vi que eu poderia, além disso, acoplar isso, não digo em todas as matérias, mas em algumas matérias do jornal eu podia fazer isso. E aí comecei a brincar. Nós criamos, apesar de ser quase que óbvio, mas a gente criou com a intenção de criar um hábito. Quando tivesse alguém encontrar um botão vermelho na página, aperta naquele botão. Vamos pedir botar, bota no ar aí essa quarta foto aí, ó. Tá vendo aí, essa foto tem 4 botões. Tem 3, né? Eu recortei ali para botar tudo numa página só. Isso. Então, a matéria de cima lá foi a posse do nosso querido, né, diretor e figura das mais conhecidas de Friburgo, Dr. Roosevelt Conci. Que é diretor, é um dos diretores da emissora. Isso, o diretor da emissora. Ele foi empossado semana retrasada, mais uma vez, né, mais um mandato do Nova Friburgo Country Club. Então, nós fizemos ali, quem está vendo aí agora, né, tem a matéria, o texto da matéria, algumas fotos, 4 ou 5 fotos lá, e na hora nós gravamos o discurso dele. E aí colocamos aquele botãozinho à esquerda em cima lá, à direita, vermelho em cima, tem um dedinho lá, atenção, enfim, uma coisa bem didática assim, porque o pessoal não estava acostumado com isso, né? Então quem clica ali, quem entrar, quem quiser hoje entrar em www.jornaldeconselheiro.digital, se encontrar essa ou outras matérias, encontrar aquele botãozinho vermelho, só clicar em cima e aí entrou na íntegra. Tá aí, olha. Aí. Exatamente. Clique aqui e assista parte do discurso do Dr. Roosevelt. Então, quer dizer, a pessoa vai, além de ler as informações, vai na íntegra ter o acesso, né? A fala dele, a emoção, a palavra, a leitura, enfim, todo. E a gente criou dessa forma, como, por exemplo, nós fizemos também aí, teve uma pessoa até que achou muito engraçado, que nunca podia imaginar. Esse ano, o primeiro programa do ano chamado Patrulha da Cidade, que é um dos programas... eu vi, cara, muito engraçado. No primeiro programa desse ano, dia 1º de janeiro, a notícia policial, primeira notícia do ano que eles deram, foi uma ocorrência policial daqui de Friburgo. Aprenderam 2 traficantes aqui, enfim. Mas o que eu achei mais interessante, que foi a primeira, um programa que estava completando naquele dia, aliás, no dia seguinte, 64 anos, e a primeira de 2024 foi essa. Então, o que acontece? Não deu tempo de eu gravar na mesma hora o programa, né? Para mim ter o áudio. E aí, então, como eu tenho pelo menos um conhecido lá, bem legal lá, tem um aqui em Friburgo, que é o nosso querido Davi Rangel, que foi nosso grande amigo, irmão Davi Rangel, um abraço a Davi. E tenho também o Heleno Rotai, que é uma das atrações da Rádio Globo, da Rádio Tupi. Então fiz o contato com eles lá, eles me passaram o telefone do produtor da Patrulha da Cidade, e no dia seguinte ele já me mandou o link exatamente com aquela notícia, não era todo o programa. Então a gente fez uma notícia de que a primeira notícia policial do programa mais antigo do Brasil, da radiofonia brasileira, que é chamada Patrulha da Cidade, e eles fazem um radioteatro. Faz um radioteatro, eu vi lá. Né? Muito bacana até, mas de uma forma muito engraçada, muito assim descontraída. Então, quer dizer, aí a gente fez uma reportagem contando isso que eu acabei de dizer e colocamos o botãozinho. Então, quem clicava ali, ou quem quiser clicar, o jornal está nos arquivos aí
do site, né? Pode fazer isso. Então isso tem sido bacana, Modesto, porque a gente vai fazer uma reportagem, a gente não faz em todas, né? Mas aquela reportagem que a gente acha, aquela cobertura que acha que vai ser algo mais interessante, mais repercutindo, principalmente pouco explorado aí, a gente retrata, né? Faz o retrato falado daquela notícia que muito aconteceu interessante. E coloca como sustentação esse botãozinho lá. Eu pedi ao Marconinho, pode botar essa foto de volta e digamos, foca onde está o Hamilton Werneck aí embaixo, à esquerda. Tá. Porque a hora que você quiser botar, bota. Foca onde está o Hamilton Werneck e coloca aí embaixo aí. Para mostrar a coluna do Hamilton Werneck, como é fácil de... E você falou algo, quem não conhece o jornal, basta entrar, botar no Google lá, Jornal de Conselheiro Digital, que vai cair lá no site tem as edições lá. Isso aí, Modesto. Quando você puder botar, você bota, tá, Marconinho? Isso aí mais embaixo. Mais embaixo, isso aí. Isso, vai baixando, isso, vai levantando. Aí, tá bom, para aí. Tá vendo? Aí a coluna do Hamilton Werneck. Ela não sai assim tortinha, ela sai retinha. Aí foi só para você, botou para ilustrar. Ela sai direitinha, mas tá aí uma coluna. E eu coloquei aquele título lá assim para, né, puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado lá, a primeira coluna a ser ouvida num jornal da história da imprensa de Nova Friburgo. Eu, pelo menos, nunca ouvi mesmo, né? Ele dá o tema, a gente faz um título para a pessoa saber o que é, e clicando naquele atenção ali, né? Tá o dedinho lá, a pessoa ouve a coluna dele na íntegra. E posso falar o seguinte, desde que o professor Hamilton Werneck é uma pessoa que já vi muitas vezes eu pensando, é uma pessoa que de um vasto... É até difícil falar em Hamilton Werneck, né? É uma pessoa de um vasto conhecimento, é um palestrante renomado, um professor de primeira linha que nós tivemos aqui, foi secretário de Educação do município, é uma pessoa que leva o nome da nossa cidade. E vale a pena os 2, 3 minutos dele ouvir Hamilton Werneck. É sempre uma palavra, você vai refletir, é muito legal, o Hamilton. Modesto, se você me permite, só para concluir essa parte, né, que provavelmente pode ser que ele não volte nela. Não, é que nós já estamos nos 10 minutos finais. Essa parte do link, a gente fez também o seguinte, quem é o anunciante nosso, quem anuncia com a gente, tem embaixo, a gente colocou também bem de forma didática, tem uma barrinha embaixo de cada anúncio, uma barrinha amarelinha. Eu não sei, bota a foto aí, vamos ver se aparece aí, ô Marconinho, essa barrinha que ele está falando. Vamos ver se tem algum anúncio aí. Eu acho que não tem aí, não. Ah, não, eu cortei aí. Não tem, não. Então não adianta. Mas ele vai explicar rapidamente. Não, tem uma barrinha embaixo, colorida, que a gente bota assim, clique nos ícones. Então, por exemplo, tem uma firma tal que está anunciando com a gente, a Associação Comercial, por exemplo, ela coloca lá, e aí o que ela quer que seja direcionado direto, a gente coloca ou o Instagram, ou os 3 que quiser, ou Instagram, WhatsApp, Facebook, ou telefone fixo, coloca ali. Então, o anunciante, quem quiser manter contato com aquele anunciante, simplesmente clica. Vai direto para o anunciante. Já vai direto. Se clicar no Facebook, já vai direto para o anunciante. Na página dele do Facebook. Se quiser falar o WhatsApp, ele clica no WhatsApp, aí já faz a ligação, aí a primeira mensagem está assim, estou mantendo contato através do Jornal de Conselheiro Digital. E a pessoa então escreve, fala o que quiser. Então isso é uma coisa legal, porque quem anuncia no nosso jornal, e eu não estou convidando a mais não, mas se quiserem ter espaço... São bem-vindos, né? São bem-vindos, tem espaço e teremos páginas, porque inclusive o jornal digital, Modesto, é muito interessante, porque na época do jornal impresso, só para fechar, quando o jornal era impresso, nós tínhamos que fazer o caderno múltiplos de 4. Isso. Então nós fazíamos ou 4 páginas, ou 8 páginas, ou 12, ou 16. O jornal impresso, o digital, pode se dar o luxo também de fazer páginas ímpares, porque ele não é impresso, ele não usa o papel para usar frente e verso. Então tem isso. Então, você tem uma mobilidade maior, tem essa edição tem mais assunto, tem mais assunto, isso. Tem menos assunto. E não tem o custo de impressão, que é o grande tchan. Isso aí é parte técnica, nós deixa pra lá. Estão faltando 6 minutos, então a gente não pode falar, nós falamos de passado e presente, vamos falar de futuro. Eu diria, a gente fala,
às vezes a gente tem mania de falar que o universo é ilimitado, né? Sei lá se ele é ilimitado. De repente ele tem um limite que eu não sei. A tecnologia digital é impressionante, né? A cada dia ela muda mais, parece que é ilimitada, né? E o jornal impresso permite que você sonhe mais altos no futuro. Nós podemos ter alguma novidade, jornal de conselheiro por aí, projetos estão vindo por aí. Você está satisfeito só até aqui, tá bom, ou tem novidade podendo ir por aí? Modesto, eu costumo dizer para o pessoal que colabora comigo, satisfeito, meu irmão, eu não estou nunca. Tá bom, a gente pode melhorar. Tem uma novidade? Pode ter mais novidade, sim, com certeza. Mas tem alguma coisa que você está estudando? Tem sim, tem. Eu só vou me permitir aqui não adiantar muita coisa, mas é uma novidade bem bacana a partir de abril, que muita gente já pode talvez até presumir o que possa ser. Não vai ser nada de diferente, a não ser de somar um pouco mais, porque o que é muito interessante nessa área nossa de comunicação, e no jornal, e no caso nosso jornal digital, é aquilo que você acabou de falar, e eu vou me permitir dizer de novo que não há limite para a imaginação, não há limite para a criatividade, principalmente quando você tem vontade de trabalhar, e isso não me falta, não me importo de virar noites e mais noites, de correr atrás, de fazer os contatos e tudo. Tem as pessoas também que me ajudam, evidentemente, mas então é por isso que a gente está preparando, Modesto, uma grande novidade, que acho que, se não um presente de 4 anos, que a gente vai dar a Nova Friburgo, ou pelo menos a nós mesmos, mas é uma coisa bem interessante e que não gostaria de adiantar detalhes por enquanto, mas é uma coisa quase que natural, é uma circunstância natural que vai acontecer, e que, se futuramente eu tiver a honra também, ainda que seja daqui a 1 ou 2 anos, ser novamente convidado por você, a gente fala melhor sobre isso também. O jornal do Conselho Digital, eu disse aqui no início, azar foi de Bom Jardim, né? Porque você só veio para cá. A gente estava falando no início aí eu falei durante o programa sobre a credibilidade que as pessoas têm. E às vezes a falta de credibilidade acaba jogando você a novos rumos, né? E você acabou, por falta, digamos, de credibilidade. Mas agentes que apareceram na tua vida, a vida nos premiou com o Jornal de Conselho Digital. É verdade. Eu tive essa trajetória rápida de começar o jornal impresso em Conselheiro, tive a oportunidade de um convite lá em Bom Jardim, fiquei lá durante quase 25 anos, houve uma circunstância bem desagradável, mas que hoje eu fico muito feliz que essa circunstância aconteceu, porque permitiu voltar a fazer aqui, primeiro, que a minha cidade aqui, segundo, que as perspectivas aqui são muito melhores e maiores, e terceiro, que isso nos conduziu, eu costumo sempre dizer, e todos nós sabemos, que quando a gente está bem intencionado, quando a gente está bem dedicado, quando a gente procura pensar com amor, carinho no próximo, ajudar e tudo, as coisas conspiram favoráveis, Então, o que antes foi muito ruim para mim, foi uma decepção que eu tive lá em Bom Jardim, mas hoje eu fico muito feliz que essa decepção é que me fez voltar, e diz que quem volta não erra caminho, e principalmente de hoje poder explorar algumas novidades que sequer eu podia imaginar, aproveitando essa questão da modernidade aqui, de jornal. E eu pensava, Modesto, que quando, voltando atrás lá em 2020, que eu falei, vou fazer o jornal, daqui a pouco esse pessoal que faz os blogs, que faz os sites, que está toda hora aí, todo mundo é jornalista hoje, aconteceu um negócio, põe na mesma hora lá, todo mundo vai estar fazendo, mas pelo menos até agora, quase 4 anos, ainda não surgiu exatamente nesses moldes, por sinal muito simples. Eu acho que uma coisa legal do sucesso, se é que eu posso considerar que eu estou em busca dele, ou estou se aproximando dele, é justamente por isso, que é um jornal simples, não estou querendo inventar, não estou querendo fazer nada, e com essa simplicidade de entregar o jornal, que não é aquele texto tão corrido, conforme a gente vê as pessoas, e quando tem, então, leia mais aí que a pessoa desanima, porque parece que o texto é maior ainda do que ele é. Então, eu entrego isso, que a pessoa recebe aquilo
como, né, com aquele visual bem agradável, e depois ele lê, vê as imagens, vê o colorido, vê o conteúdo e principalmente vê que a gente só procura falar coisas boas de todo mundo, sem entrar muito na crítica, sem entrar nas coisas que eu acho que não levam a nada. Eu acho que quando a gente está envolvido, imbuído e envolvido em coisas boas, isso também reverte em coisas boas para a gente. É o que está acontecendo, então eu queria agradecer mais uma vez e mais uma vez deixar, só botar lá, né, no Google, Jornal de Conselheiro Digital, ou Jornal de Conselheiro, ou simplesmente digitar lá, ou digitar o nome do próprio jornal. Se você botar lá escrito, esquece tudo W, né? Muita gente dá W, quantos Ws, né? Não esquece tudo isso. Se quiser, bota só lá escrito assim, Jornal de Conselheiro.digital, só isso, já vai entrar na internet. E mais ainda, se você quiser, costuma sair no nosso jornal um QR Codezinho. Se você quiser, quando deparar com um jornal desse, mira lá, baixa esse coisa que você vai baixar gratuitamente um aplicativo para o seu celular, e toda edição que o jornal sair, automaticamente no seu aplicativo entra a edição atual, que é semanalmente, sai em geral às quintas e sextas-feiras. Bem, Luiz Antônio, Marcolinho, agradeço aí pelo cansaço que eu te dei hoje, tá? Agradeço, Luiz Antônio, a sua presença, tá? 15 segundos de sua despedida, que eu já estourei o meu tempo. Modesto, eu que agradeço imensamente, como eu te falei, você, além de um amigo, de um irmão, tem essa forma de conduzir que nos deixa muito à vontade. Eu particularmente não pensei em nada, né? Não preparei cola nem nada, aliás, eu preparei só umazinho, que se você perguntasse eu nem ia saber o nome de todos os anunciantes, mas olha só, ficou muito legal, eu fico muito à vontade e só tenho de coração e do fundo do meu coração agradecer a você, aos amigos aqui da TV Zoom e aos telespectadores, deixar um grande abraço e felicidade e tudo de bom para todos. Bem, meus queridos caros telespectadores, como eu disse no início, é mais um exemplo dessa nova Friburgo que vem dando certo e que eu sempre faço questão de trazer o programa. Como bem disse o Luiz Antônio, o Pensando Nova Friburgo também não é um programa só de política, apesar de conversar sobre política, que eu considero a política fundamental na nossa vida. Nós é que temos que aprender a lidar melhor com a política, fazer as escolhas mais adequadas. Ninguém vive sem política, nós fazemos política em casa, tá? Todo ato é um ato político, né? Mas a gente procura também homenagear essa nova Friburgo que vem dando certo, tá? Porque a nossa cidade, se ela tem mazelas, tem, e tem bastante, mas tem muita coisa boa. E para mim as coisas boas superem muitas coisas ruins, tá bom? Por isso nós vivemos nessa nossa querida nova Friburgo. Um abraço a todos vocês, se Deus quiser, até a próxima semana.